Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela vida do teu servo, porque foi o Senhor que o fez assim, é o Senhor quem tem trabalhado nele, pelo teu Santo Espírito, tem derramado das suas bênçãos sobre sua vida e tem dado força para que ele continue fazendo a obra do Senhor. Dá a ele sempre aquilo que mais nós necessitamos nesse mundo, que é saúde, direção, mas sabemos que melhor ainda do que isso é fazer a tua vontade e permitir que o Senhor reine sobre nós. Muito obrigado, fala conosco através dele. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado. Graças e paz, amados irmãos. Alegria poder nessa manhã louvarmos ao nosso bom Deus junto dos amados irmãos, conhecer mais um pouco do povo de Cristo, povo esse que vai morar no céu, povo esse que foi separado para a sua glória, para o seu louvor. E que dia especial para mim, pois há anos atrás tinha um desejo muito forte ao Senhor ter me alcançado de poder ingressar numa expansão de conhecimento um pouco da palavra de Deus, e foi aonde tivemos o primeiro contato com o pastor Marbene e em seguida com o nosso pastor. E a gente louva a Deus porque Deus é aquele que vai movendo, abrindo portas, é aquele que vai nos levando a compreender aquilo que Ele quer para cada um de nós e aquilo que Ele quer fazer através de nós, né? Então louvo a Deus pelos irmãos amados, não só de vocês, mas de muita gente, onde a gente tem a oportunidade de caminhar com eles. Eles têm sido bênção na vida da gente, como tem sido bênção na vida dos amados irmãos. Amém? Como o pastor disse, eu estou com minha esposa Manuelina, minha filha Mariana e meu filho Daniel, onde nós estamos servindo há 4 anos ali na IDB Cajá de Itatuba, 60 quilômetros daqui, e faz desde janeiro que nós estamos congregando lá. Então é uma extensão de caminhada para lá e para cá. Tem vezes que nós rodamos quase 3.000 quilômetros por mês, de tantas idas e vindas, de tanto um canto e outro. Mas louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso, porque nós fomos chamados, irmãos, para isso. E o tema a qual foi nos proposto nessa manhã, de algo que nós recebemos, e a partir daquilo que nós recebemos, através daquilo que recebemos, as pessoas irão ver na minha e na sua atitude, no meu comportamento e no seu, para que você foi chamado, para que você foi alcançado. Amém? Então que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa manhã a podermos entender um pouquinho sobre isso. Nada vai ser novo daquilo que nós estaremos conversando, mas vai ser algo que Deus nos lembrará daquilo que Ele nos chamou para fazer, e o que eu e você estamos fazendo, ou iniciaremos, ou continuaremos, porque paramos em algum momento, a concretizar aquilo que Ele quer para mim, para você e para as pessoas que estão à sua volta. Amém? Então, Daniel, o livro de Daniel, capítulo 3, verso 17 e 18. Passamos 10 anos, amor, na IDB 100, acho que 10 anos, 9 anos. 9 anos na IDB Centenário ali com o pastor Francisco José, homem de Deus, que Deus tenha abençoado muito nossa vida. Também com o nosso amado Gladys, irmã, né, da pastora Marbene, tem sido bênção na minha vida, na vida da minha família. Essa família é muito preciosa. Amém? Irmãos, e falar 37 anos, como o pastor Marbene falou agora há pouco, de tantas lutas, de tantas batalhas, mas de grandes vitórias.
Porque aquele que nos chamou, irmãos, ele é fiel. Aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Não aquilo que prometeram a mim, mas aquilo que ele prometeu de antemão, irmãos. Aquilo que ele preparou para que eu e você estivesse na posição que ele nos chamou para estar. Fazendo aquilo que ele nos deu para fazer. E fazer com amor. Fazer com aquilo que a gente tem de melhor. Amém? Muitos homens de Deus e mulheres de Deus ouviram a voz do Senhor. E ao ouvir a voz do Senhor, seus comportamentos jamais foram os mesmos. Os seus comportamentos avançam a cada dia para aquilo que o Senhor o preparou. Amém? Falando a respeito desse texto maravilhoso e desse tema tão importante para os nossos dias, onde estamos completamente sendo bombardeados pelaquilo que o mundo nos proporciona. Muitas vozes, muitas coisas temos escutado e muitas das vezes os nossos comportamentos não têm feito a diferença onde nós estamos inseridos. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em Daniel 3, 17 e 18. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fique sabendo, olha isso, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem que tu levantaste. Amém, irmãos? Que palavra poderosa, que palavra grandiosa. Esses jovens foram levados por Nabucodonosor, e ao ser levado, o rei instruiu ao chefe dos eunucos para poder dar a eles do bom e do melhor, para que aquilo ao qual o seu reinado de tanto poder, de tanta majestade, de tantas belezas, de tanto anseio por muitas pessoas, era muito atraente por muitas pessoas. Esses jovens, eles são impactados ao chegar aquele homem e proporcionar a eles aquilo que muitas pessoas desejavam, mas não tinham. E o rei manda prepará-los para que eles estivessem fortes, bonitos, achando o rei que era por conta daquilo que ele tinha, que fazia as pessoas ser quem Deus chamou elas para ser. Mas aquele homem, ao chegar e entrar de encontro, ou ter este encontro com esses jovens, ele é impactado quando os jovens, eles negam receber aquilo que eles estavam oferecendo. Daniel, junto dos seus amigos, dos seus companheiros, eles tinham algo que não foi eles serem tirados ou aprisionados do seu canto, da sua casa, e ser levado para outra terra, que iria fazer com que os seus princípios, as suas raízes, aquilo que estava dentro do seu coração, mudasse as suas atitudes, ou mudasse quem ele era. Porque, meus amados irmãos, a dificuldade hoje da igreja é fazer aquilo que ela foi chamada para fazer: glorificar, exaltar, fazer o Senhor conhecido. E isso a gente vê não é de hoje, e não vai ser parado amanhã. A minha geração, a sua geração de hoje, precisamos inflamar nossa geração para que ela continue dando ênfase àquilo que verdadeiramente faz sentido para a vida dela. Porque não é as dificuldades da vida, não é ter saído de uma terra sua para uma terra estrangeira que tem que mudar as suas raízes ou mudar quem você é. Aquilo que você é, escute, aquilo que você tem, aquilo que você expõe,
tem feito a diferença na vida de alguém? As pessoas têm sido impactadas com a minha vida ou com a sua vida? Esse homem, ao ser confrontado por aqueles jovens, ele só teve um receio. Não era de não proporcionar aquilo para aqueles jovens, porque o texto não nos fala, mas diretamente ele confia na palavra daquelas pessoas, daqueles jovens. Mas a ideia é boa, mas se o rei vê que não deu certo, ele irá me matar, ele irá me destruir. Mas em seguida, Daniel, ele vai ao cozinheiro e pede para que ele os teste. E ao passar 10 dias, olhasse para eles e olhasse para aqueles homens e visse qual das duas turmas estaria ali com seu semblante melhor. E passou esses dias e o copeiro, ao chegar, viu que aqueles homens que simplesmente estavam tomando água e comendo legumes, a sua aparência resplandecia no meio de tantos. Porque escute, meu amado irmão e minha irmã que aqui está nessa manhã, a diferença não está na roupa que eu visto, não está no carro que eu ando, não está no que as pessoas pensam de mim, mas está naquilo que está dentro de mim. O mundo, ele sempre vai querer me atrair, ele sempre vai querer me proporcionar algo, que eu seja como um imã sugado por ele. Mas nós não podemos nos conformar em querer aquilo que é visível aos nossos olhos e aparentemente bom. Porque aqui, muitas das vezes, é tão fácil e tão rápido algumas conquistas ou algumas evoluções. A queda também, ela é muito brusca e machuca muito. Porque o nosso alicerce em si, muitas das vezes, não está baseado naquilo que eu creio, mas está baseado na minha e na sua vontade. Por isso que esses homens, eles buscavam, em primeiro lugar, ter um relacionamento com Deus. Em todos os momentos de confrontos, eles são testados, provados, mas em todos eles têm um norte, eles têm algo que é mais precioso do que a dificuldade que ele está passando. É de saber que Deus, ele está com ele, independentemente da situação, independentemente do que os olhos podem contemplar. Porque nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo aquilo que cremos. E aquilo que cremos dentro de mim, aquilo que você crê dentro de você, é mais poderoso do que aquilo que está no mundo, está à sua volta. Por isso que nós não podemos nos conformar com este mundo. Eles não se conformavam. E por isso, irmãos, que esses jovens, depois de terem passado esses dias, se apresentado ao rei, o rei traz eles para perto e para dentro do seu palácio, verdadeiramente agora. E ao fazer isso, termina-se o primeiro capítulo do livro de Daniel. E o segundo capítulo, ele vai contar do sonho que Nabucodonosor teve. E esse sonho mostrava algo a ele que ele não tinha compreensão. E ele vai buscar naquilo que ele achava que tinha, e que na hora que ele poderia se comunicar e pedir conselhos, as pessoas iam dar a ele diretamente na hora que ele queria. Mas chegou o momento, e olhou para um lado e para o outro, e ninguém poderia revelar aquilo, e só Deus, ele mostra. E aqueles homens perplexos, com medo, recebem uma ordem do rei, o soldado, e vai para matar todos eles. Mas Daniel sabe disso, porque ele também estava no meio para morrer com seus amigos. Mas ele diz:
deixa eu ir ao rei. E ao chegar ao rei, ele pede alguns dias para poder ter a revelação do sonho, como os irmãos amados já sabem. E ao ter essa revelação, ao chegar antes, depois que ele recebeu do rei a permissão, ele vai aos seus amigos. E ele diz a eles: orem, peça a Deus misericórdia, para que ele nos mostre aquilo que o rei precisa ouvir. E assim foi feito, amados irmãos. E Daniel recebe do Senhor, por graça e misericórdia, aquela revelação. E vai ao rei, mostra ao rei aquilo. E tudo que ele disse ao rei, o que mais importou para ele, não foi a pedra que destruía a estátua, mas era a cabeça de ouro, que era ele representada. Escute, meu irmão e minha irmã que aqui está nessa manhã. Isso é o mundo hoje à nossa volta. É como esse cabeça, esse Nabucodonosor, que queria ser poderoso acima de tudo, acima de todos, ao ponto do início do capítulo 3, ele não entender direito aquilo que Daniel revelou através do sonho que ele teve, dele começar a se exaltar e se achar grande, poderoso, ao ponto agora de fazer uma estátua enorme, aonde todo o povo, quando apontasse, visse, trazer todo o povo ao redor dele, para dizer agora: vocês têm a quem adorar, vocês vão adorar a mim. Quando ouviram os sons dos instrumentos, todos precisam se ajoelhar perante essa imagem que ali estava sendo levantada por Nabucodonosor. Mas no meio deles, ao ouvirem os ruídos dos sons, aqueles 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, que já tinha sido mudado de nome, querendo introduzi-lo às culturas que eles tinham, eles não se curvam diante da imagem de Nabucodonosor. Escute, meu irmão e minha irmã que aqui está, jovens que aqui estão, crianças que aqui estão. Tinha muita gente ali de Jerusalém. Tinha muita gente ali do povo de Deus. Não só tinha eles 3. Tinha várias pessoas, milhares de pessoas. Todas ajoelhadas, porque o texto nos diz que só eles 3 ficaram de pé. Escute, ao chegar de manhã aqui e ao ouvir a irmã trazendo para nós dos 37 anos, escute, como ela disse, lembrando daqueles que passaram. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Escute, meu irmão e minha irmã, você neste tempo, você recebeu daquilo que não plantou. Você tem recebido daquilo que não se esforçou para ter. Mas escute, você tem uma missão. E a sua missão, primeiramente, é glorificar a Deus. É exaltá-lo. E fazendo isso, nós fazemos com relacionamento com Ele. Nós vemos nesses jovens, eles tinham relacionamento com Deus. Não podemos vencer as lutas, as batalhas, as provações com nossas forças, com o nosso formato. As nossas guerras espirituais, elas não são conquistadas pelo meu braço e pelo seu braço. Não é pela minha força, não é pelo meu jeito, mas é aquilo que Deus Ele nos deu. Deus Ele preparou de antemão para que eu e você andasse por eles, andasse, convivesse e ensinasse por eles,
para que Ele seja glorificado e nós sejamos vencedores, não porque nós somos bons, não porque é com minha força e sua força, mas é pelaquilo que habita dentro de mim e de você, pelaquilo que Deus dá a mim e a você, pelaquilo que eu e você tem como convicção dentro de você. A maior dificuldade nossa é de compreender muitas das vezes aquilo que aqueles jovens fizeram. Porque é algo hoje tão simples, pastor. Aqueles jovens, chega aquele banquete para eles, vindo de um caminho, de uma jornada, prisioneiros. E ao chegar, o rei manda separar os nobres, aqueles que faziam parte da família real, dos seus nobres, né, intelectuais. Eu quero os melhores para mim. Aí prepara esse povo aqui com aquilo que eles acham que é bom, que eles acham aparentemente que é perfeito para eles. E aqueles jovens, ao se deparar com aquela pequena coisa, eu não irei me contaminar com isso, porque é algo valioso dentro de mim, é algo precioso dentro de mim. Escute, meu irmão e minha irmã, que aqui está. A gente tem um costume de ouvir muitas das vezes que pecamos por acidente. Eu não concordo muito com isso. Por que eu não concordo? Por que o senhor não concorda, meu irmão? Porque dentro de mim, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita. Escute, uma coisa é você fazer algo, você faz e você não sabia. Outra coisa é você saber agora o que deve fazer e não praticar. Você está sendo, escute, você quando fala mal de alguém, quando você trata mal alguém, quando você mente, não é simplesmente um erro que leva a consequências civis. Você está ferindo um princípio, uma fidelidade que é para você ter com Deus. É algo muito mais precioso. A gente muitas das vezes olha os erros das pessoas e queremos que ela pague judicialmente, e ela é para pagar. Mas a nossa preocupação muitas das vezes é que ela vá diretamente para aquilo. O nosso pensamento é que ela seja condenada, massacrada, mas esquecemos que o Senhor, Ele enviou seu Filho para que todo aquele que crê nele seja salvo, seja resgatado. Então, quando olhamos, irmãos, para essas coisas, achamos que uma pequena comida, bebida, ali não ia fazer tanto efeito. Mas escute, é nas pequenas coisas que a gente vai deixando para lá, encostando e achando que não é interessante, ou que não é importante, que vai gerando as outras. Davi, ele não adulterou diretamente, foi minando em seu coração. Tiago vai nos ensinar que o pecado em si, ele não é gerado de uma hora para outra. Primeiro se olha, primeiro se deseja, e depois de concretizado gera morte. Esses homens, eles começam a nos ensinar, escute, em atitudes. A palavra de Deus começa a nos ensinar com a atitude desses homens, aquilo que eu e você precisa fazer no nosso dia a dia. A ser fiel inteiramente ao Senhor. Não é porque você está em um lugar ou em outro. Não é porque você está na escola que você deve ser igual aos outros. Não é porque você está no trabalho que você deve ser igual aos outros. Não é porque você está na rua com uma turma de amigos que você tem que concordar com o que eles dizem e estar na roda dos escarnecedores. Não é, irmãos? Não é. Nós fomos chamados de lá de fora para aqui para dentro, para fazer a diferença, para ter um comportamento que edifica as pessoas, que faz diferença na vida das pessoas, que muda o jeito da pessoa lhe ver, que muda o jeito da pessoa lhe ouvir. Nós temos passado por cada situação
nos lugares onde a gente está, de pessoas não querendo nem que a gente entre dentro das suas casas, por falta de comportamentos dignos diante de Deus e diante dos homens. Porque queremos que as pessoas sejam o que eu quero ser, o padrão que eu tenho, eu quero que ela seja. Escute, meu irmão e minha irmã, 37 anos aqui está essa igreja, e muitos anos virão até que o Senhor chegue para nos buscar. Porque, como foi dito, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o meu comportamento e o seu faz a diferença na vida das pessoas. O comportamento que esses homens teve fez diferença na vida das pessoas que estavam. E eu quero que você veja comigo o quanto Deus ele é misericordioso, não só com aqueles que são fiéis a Ele, mas com aqueles que estão envolvidos, onde aquele está inserido, onde você está inserido, irmão e minha irmã. Se você tem sido fiel a Deus, escute, você não precisa estar preocupado em ver aquilo que Deus ele está plantando através de sua vida. Nós não somos hipócritas de dizer que a gente não quer ver o reino crescer, que não quer ver o reino avançar. Mas escute, aquele pastor que foi dito por Marbene agora há pouco, ele viu isso aqui desse jeito? Ele viu essa igreja bonita, os irmãos tudo bonito aqui? Não. Sabe por quê? Porque ele não vive pelo que vê, ele vive pelo que ele crê, ele acredita. Você tem que acreditar. Eu estou sendo confrontado em acreditar. Deus ele vai proporcionar momentos difíceis para que a sua igreja glorifique o seu nome, exalte o seu nome e o faça conhecido. Tem muitas igrejas crescendo abundantemente, milionários, templos exorbitantes. E aqui eu não quero entrar no contexto, me perdoe, perdão. Mas eu quero lembrar uma coisa aos irmãos, e também não quero dizer que aquela ideia é melhor ter pouco e ter como é que chama? Com força para trabalhar. Não, também não é isso. Porque esse povo que estava aqui, 3 eles se levantaram e ficaram de pé, perdão, não se curvaram. Mas tinha muitos outros lá que era de Deus, que falavam que era de Deus, que tinham os costumes que Deus lhe ensinou. Mas não resistiram àquela dificuldade e se curvaram. A maior dificuldade nossa, muitas das vezes, é que a gente não compreende que o tratar que Deus tem para conosco, muitas das vezes a gente quer que seja fora da igreja, né? Muitas das vezes a gente muitas das vezes temos dificuldade uns com os outros que a gente não tem dificuldade fora. Parece que a gente muitas das vezes lá fora é tão bom e tão confortável que tem pessoas ímpias, pessoas que muitas das vezes falam de mim e me tratam mal, e eu trato muitas vezes melhor ela do que o povo de casa. Aonde nós somos tratados dentro de casa, preparados dentro de casa, para sair por essas portas e mostrar quem Cristo é, o que Ele fez e o que Ele preparou para mim e para você. Então isso faz com que a gente olhe para essas circunstâncias que esses jovens aqui tinham de dificuldade e a confiança deles em Deus. O prazer deles, que eles tinham, irmãos, um prazer tão grande que não importava para eles o que iria acontecer. O amor deles por Deus era maior do que um sofrimento físico ou algo proporcionado do bom e do melhor. Isso é o que o mundo proporciona para mim e para você. O mundo proporciona não coisas ruins aos nossos olhos aparentemente, dependendo do contexto que você está. Se você estiver perto de Deus, você vai ver que aquilo é ruim para você, porque você está perto de Deus. Mas muitas das vezes os nossos ouvidos não estão tão atentos
a pregação. A gente não tem ouvido a voz do Senhor como devemos ouvir, ou como é para ouvir. Muitas das vezes saímos de casa como se fosse algo comum, vir à igreja, cultuar e ao sair voltar para o nosso cotidiano. Não, irmãos. Esse momento aqui é um momento de prazer, de alegria. Independente de como eu esteja, independente de como meu coração esteja. Mas é aqui onde a palavra do Senhor é alçada ao meu coração. Eu sou renovado, fortalecido, agraciado para com os outros. É nesse âmbito que Deus ele vai usar o seu amor para mostrar o seu amor através da sua vida e da minha vida. Por isso que o âmbito da igreja é importantíssimo. Por isso que isso precisa ser a cada dia cativado por mim e por você. Mas isso só vai ser exercido se eu e você estiver fiel ao Senhor. A fidelidade ao Senhor, irmãos, vai além das minhas palavras. Eu posso chegar aqui e pregar 1 hora, mas se sair por essas portas e a minha vida não condiz com aquilo que eu prego, escute, Deus não será glorificado. Através da sua vida, Ele é glorificado, mas não por sua vida. Mas Ele não quer isso comigo e com você. Ele nos chamou, irmãos, para algo muito maior do que os nossos olhos veem, os nossos olhos contemplam. Há tempos atrás, ao Senhor me alcançar, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu não tive estudo. Não porque eu não quis, mas porque meu coração vivia no mundo perdido. Tive oportunidade de estudar nos melhores colégios. GEL, na época CEPUC, CAD. O povo almejava por isso. Muitas das vezes eu era assinado lá só para ir jogar. Não ia nem na aula. Meu coração ali se enchia. Vivia nos meus deleites e prazeres da vida. E eu fui perdendo algo muito precioso, que era a oportunidade que Deus estava me dando, mesmo no meio de ímpios, de poder aprender mais a ler, a escrever. Não para ser um doutor, coisa parecida. Eu não me arrependo, irmãos, por isso. Eu me arrependo de não ter estudado como era para ter estudado, para poder ser um instrumento mais poderoso na mão de Deus. Mas escute, ao chegar uma vez no seminário, a mulher disse a mim: você precisa ter terminado, ou você precisa terminar para poder fazer um curso. Isso doeu de mim demais, irmãos. E eu questionava Deus. Como uma vez, quando eu conversei com o amor a respeito de algo que aconteceu no passado, e as consequências disso veio depois que o Senhor me alcançou. E eu dizia a Deus: Senhor, entreguei minha vida a Ti. Busco a cada dia se aproximar de Ti. E as dificuldades, elas não param. Parece que minha vida está dando uma viravolta. O Espírito Santo brandou no meu coração, irmão, que o Senhor Ele tinha perdoado os meus pecados. Mas as consequências dele iria me tratar, iria me forjar, iria me preparar para aquilo que ele estava me chamando para fazer. E ao sair daquele lugar, falei com o pastor Francisco. E o pastor Francisco confirmou dizendo: se for da vontade de Deus, escute isso, as portas serão abertas e você irá fazer. E passou-se os dias. 1 ano entrou lá no CFO, lá na igreja de Deus. Eu e amor fomos os primeiros, não foi, amor? Pastor Francisco gritou lá de trás. O Wellington e Manuelina, nós estávamos na recepção. O curso começa tal dia. Vocês já estão, porque era o desejo da gente. E até a pastora Marbene deu aula de hermenêutica a nós. E dali, irmãos, Deus foi abrindo as portas. Eu fui confiando a cada dia. E minha fé foi sendo a cada dia lapidada. Porque aos meus olhos, aos olhos do mundo,
Você não pode ir muito longe. Você não pode fazer muita coisa. Mas escute, quando você sabe quem Deus é, e você crê na sua palavra, escute, o mar se abre para você passar. Escute, irmãos, o mar se abre para você andar em chão limpo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que toda a autoridade está na sua mão. Tudo o que você vê foi feito e criado por Ele. Nós não podemos, irmãos, ter tudo isso hoje. Ter tudo isso guardado hoje, porque a gente tem sido bombardeado pela palavra de Deus. O problema é como chegamos aqui. Qual é a minha expectativa de chegar aqui? O que é que eu vim dar a Ele? O que Ele é digno de receber? Aqueles homens estavam em terra alheia, estranha, mas eles perceberam algo que era muito mais precioso do que os seus olhos podiam ver. Por isso que Nabucodonosor, quando ele diz: se vocês não se prostrarem agora, eu lanço vocês na fornalha. E eu quero ver que Deus vai lhe livrar. Eu quero ver qual Deus que vai lhe tirar desse lugar. Porque os olhos dele, era impossível alguém sair daquele lugar. Porque ele já tinha lançado a muitos. Ele já tinha feito isso com frequência. Ele sabia do que ele estava dizendo. Mas ele não sabia a quem ou de quem ele estava falando. Por isso que esses homens, eles dizem a Nabucodonosor: não importa o que você pensa ou deixa de pensar. Eu não estou preocupado. Isso é com outras palavras, irmãos, a minha. É como se ele dissesse: eu não estou preocupado o que você acha que vai acontecer ou deixar de acontecer. Porque você pode me lançar. Se Deus quiser, Ele vai me livrar. Mas se Ele não quiser, eu vou morrer. Se ele não quiser, irei cessar aqui. Mas uma coisa eu digo a você: eu não servirei a seu Deus. Eu não servirei à imagem que você fez. Eu não irei me contaminar pelaquilo que você está me propondo. Ele está dizendo: eu confio no Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Sabe por que isso é importante para mim e para você, irmãos? Olhamos para esses momentos e essas histórias que Deus nos proporcionou através de homens, falhos como eu e você, mas que o Espírito Santo agindo dentro de nós, exercendo aquilo que está dentro de nós, você não vai deixar de passar por provação, você não vai deixar de passar por lutas, e nem por perseguições. Sofrimentos vai ser vários. Mas há algo importante que você precisa lembrar. Deus disse que estaria conosco. Jesus, ele diz, assim, aos céus, ele vai dizer: escute, eu estarei convosco, não é só quando estiver tudo bem. Porque ele sabia que no momento que a igreja estivesse agindo, fazendo aquilo que ela foi chamada para exercer, as perseguições, os sofrimentos, as angústias, as dificuldades não iriam parar. Por isso que ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Pode ir, pode fazer, pode pregar, porque eu lhe fortalecerei. Eu colocarei as palavras da sua boca. Isso aqui não quer dizer que não é para a gente estudar a Bíblia. Mas escute, ele diz àqueles homens, quando estavam com medo de estar à frente de governantes e reis: não se preocupe com o que você vai falar, porque o Espírito falará por você. Escute, muitas das vezes a gente quer ajudar alguém sem nem a gente ter dentro de nós para ajudar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela é refrigério para a minha alma. E é com a palavra do Senhor
que eu ajudo vidas a serem consoladas. Aquelas pessoas ali estavam sem norte. Só tinha aqueles 4 homens tendo uma direção de dizer: escute, nós não iremos nos contaminar. Deus agirá ao nosso favor. E se Ele não agir aqui, escute, mesmo que eu morra, nada vai me corromper. Eu prefiro morrer do que pecar contra meu Deus. Isso é uma luta que nós temos diárias, irmãos. Porque em todo o tempo, as coisas que Satanás ele vai proporcionar é para que eu e você esfriem naquilo que o Senhor quer que você ferva, pegue fogo. Não é com meninice, não estou dizendo isso. Estou dizendo com fervor do Espírito Santo de Deus dentro de mim e de você. Escute, Atos, ele nos diz que nós seríamos revestidos de poder. Mas poder para quê? Esse é o principal. Poder para quê? Para que a igreja foi revestida, para que eu fui revestido, para que você foi revestido. Para ser testemunhas, irmãos, do Senhor Jesus. Jesus entregou a vida por mim e por você. As dificuldades que nós passamos hoje, escute, não se compara com aquilo que Cristo passou por nós. Cristo sabe a minha e a sua dor. Cristo sabe a minha e a sua necessidade, a minha e a sua limitação. Você acha que Ele lhe dá algo que você não pode? Será que quantas e quantas vezes a gente já ouvimos isso dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos irmãos que ministram? Ou até do irmão conversando conosco? O nosso problema é como está o meu coração. Como está teu coração? Como está o nosso coração? Onde está o nosso coração quando estamos na escola e as pessoas nos tratam mal? Faz bullying conosco. Como eu reajo? Ou quando as rodas de conversas só conversam coisas que não glorificam a Deus. Quais são as nossas atitudes? Quais são o nosso comportamento? No trabalho, quando os amigos de trabalho querem muitas das vezes que a gente minta para poder alguma coisa, até o próprio patrão quer que a gente minta. Como está o meu e o seu coração nessa hora? Quando em casa a gente tem alguma dificuldade, seja com filhos, ou com esposo, ou com esposa, como nós temos nos comportado? Mariana? Daniel? Passou-se alguns anos, irmãos, e Deus proporcionou ir ao ITESMI. E lá, escute, eu fui muito agraciado por Deus. Conheci mulheres de Deus como Marbene e outras irmãs. Homens de Deus que têm investido sua vida para fazer o Senhor conhecido, para prepará-los para aquilo que o Senhor tem chamado. E 4 anos eu passei ali naquele lugar. Escute, eu era um gazeador. Eu não assisti uma aula. Os professores não queriam nem me ver. Os vizinhos lá de casa, meu Deus. Mas o Senhor mudou minha história. O Senhor me deu um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho que Ele me deu para viver agora, Ele não me tirou do mundo. Ele me deixou aqui. E Ele lhe deixou aqui. Jesus orou por mim e por você, dizendo que o Senhor não nos tirasse, mas que nos santificasse, nos preparasse
para a boa obra a qual Ele estava deixando para que a gente desse continuidade. E nessa manhã, irmãos, o Senhor me lembra, eu passei 4 anos no curso, está ali minha esposa. Passei 2 anos no CFO e eu não faltei uma aula. Eu ia doente para a escola e quando eu chegava lá, Deus me renovava e eu voltava bom, não era bom? Estou dizendo isso aqui para você fazer igual. Eu não estou fazendo isso para que você você é um jeito, não. Eu estou dizendo que aquele que não podia fazer nada ontem, Deus abriu as portas para ele fazer. Aquele que ninguém dava nada por ele, Deus restaurou sua vida, deu uma família, deu filhos. E hoje estamos servindo a Ele. Creia naquilo que você prega. Acredite naquilo que você ouve do Senhor. Porque escute, passará céus e terras, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Você está passando, você não é daqui, você é peregrino neste lugar. Se desgaste para a glória de Deus, invista seu tempo para a glória de Deus. Faz 2 anos que eu me formei. Fui para a final em 4 matérias. Teve uma nota que eu tirei mais do que o juiz. 9,6, nunca esqueço disso. Sabe quem faz isso? Deus, irmãos. Mas Ele não faz sem você se desgastar. Ele não faz você sem fazer, sem buscá-lo. E eu não estou dizendo com barganha que você deve buscá-lo, mas você precisa dar ênfase àquilo que você tem ouvido. É muito bom hoje bater nas costas uns dos outros. Você é uma bênção. Mas as pessoas que me viam antes, as pessoas que me conheciam antes, elas verdadeiramente sabem o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na minha família. Então deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã. Não limite o poder de Deus. Confie nele. Seja fiel a Ele. Escute, não só você será abençoado. Esses homens que aqui estavam, não só eles foram abençoados. As pessoas que olhavam para eles, as pessoas que viam ele, olhavam para um lado e para o outro e diziam: é diferente, não é a mesma coisa. Escute, Deus, Ele não só proporcionou ali uma proteção física àquelas pessoas. A maior prova disso não é a questão, irmãos, do milagre em si, deles terem saído da fornalha, mas era a presença. Escute, a presença de Deus. Quando os jovens foram lançados dentro da fornalha, Nabucodonosor olhou e disse: a gente só lançou 3, mas tem um 4º homem lá andando no meio deles. Eles não estavam só, eles não estavam abandonados. Eu e você jamais estará abandonados. Não perca a sua fé. Não deixe as coisas deste mundo roubar aquilo que é precioso dentro de você. A sua alegria não está nas coisas que você vê. A sua alegria não está no que você tem. A sua alegria não está na sua conta bancária. Não está numa casa. Sua alegria tem que estar no Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse Deus Todo-Poderoso que sustenta a mim e a você
e sustentará gerações vindouras. Então não passe por esse tempo perdendo seu tempo. Não passe por esse tempo sem fazer o Senhor conhecido através de sua vida. Não perca tempo discutindo sobre Bíblia. Não perca tempo discutindo sobre o que é e o que não é. Porque esses homens, quando foram confrontados, eles não foram dar satisfação quem era Deus. Não foi discutir com Nabucodonosor se Deus era ou quem era ou deixava de ser. Mas primeiramente ele disse: eu sei o Deus que eu sirvo. E sabendo o Deus que você serve, como ele sabia, como eu e você sabe, independente se iremos passar por provas, independente se o amor foi diagnosticado com câncer maligno há 4 anos, 5 anos atrás, e quando recebeu o resultado, o coração da gente entristeceu, a mente ficou confusa. Mas escute, o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele nos traz suas verdades. E eu dizia a ela, deitado numa rede, acabado por dentro, estourado, irmãos, por fora, perdão, acabado por fora, mas por dentro há algo que estava em mim intacto, que não muda, não tem variação, é perfeito. E ele dizia a mim: não pare, não desista, prossiga. E eu dizia a ela, deitado na rede, um dia antes de receber o resultado, pastor, irmã Barbena, irmãos, amanhã receberemos o resultado. E ela já tinha dito: é câncer maligno. Independente do que for, não iremos parar, não iremos retroceder, porque ainda que esse corpo se destrua, escute, há uma morada que foi feita e preparada para mim e para você de antemão. Não podemos, irmãos, estar perto de Deus quando tudo está bom. Também estaremos, mas é nas horas mais difíceis de nossas vidas que Deus vai provar quem você é. É nas horas mais difíceis, como esse jovem estava entrando na fornalha, que Deus vai perguntar a mim e a você: quem é que você tem crido? Por isso que quando eu olho para Paulo, oh irmãos, eu vejo as palavras que ele vai dizer a Timóteo. Quando Ananias vai ter com ele tem um encontro com Jesus e ele entra em Damasco. E fica ali 3 dias, o texto diz, né? Pastor, sem comer, né? Sem beber e orando. Mas ele tem uma revelação, ele tem uma visão. Que entraria um homem, orava por ele, e ele ficaria sã da sua vista. E aquele homem a qual ia, disse: Senhor, oh irmãos, esse aí perseguia, persegue os santos, vem com cartas para destruir teu povo. O Senhor disse para ele: ei, este é para mim um vaso escolhido. Escute, meu irmão e minha irmã que aqui está. Você foi escolhido por Deus. Você não está aqui por estar. Você está aqui porque Deus lhe escolheu. Deus preparou algo precioso para você neste tempo, nesta geração, nesta família que você está inserido, nesta igreja que você está. E tudo isso para a sua própria glória e para o seu próprio louvor. Essa experiência que esses homens, essa experiência que
que esses homens tiveram. Isaías, ele tinha relatado há séculos antes, quando ele diz: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e a chama não arderá em ti. Deus, ele prometeu, e Deus cumpre aquilo que ele prometeu ao seu povo. Então aquilo que ele prometeu a mim e a você, meu irmão e minha irmã, ele irá cumprir. Eu não sei como você está neste dia. Eu não sei como você entrou neste lugar, onde eu e você entramos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas nem todo dia que a gente chega neste lugar nós estamos bem. Muitas das vezes estamos angustiados, oprimidos, sobrecarregados. Mas é neste lugar que Deus manifesta o seu amor. É neste lugar que Deus manifesta a sua glória. É neste lugar que Ele renova a nossa força. É nesse lugar que Ele muda o meu pensamento. É nesse lugar que Ele transforma o coração de pedra no coração de carne. É neste lugar, é no meio deste povo, separado por Ele, para glorificá-lo e exaltá-lo. Curve sua cabeça nessa manhã. Nossa confiança não está naquilo que vemos. Muitos confiam em carros, outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios, coração divididos, perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupado com coisas banais. Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, acende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual.
a Ti, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Te agradecemos, Deus. Agradecemos por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua graça sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado. Até aqui Tu tem nos fortalecido. Até aqui Tu tem, Pai amado, Pai querido, instruído-nos, Pai, para a glória do Teu nome. Te agradeço, Deus, por esta igreja, pela nossa liderança. Pai Santo, pela liderança, Pai, da Tua igreja. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, Pai amado, Pai querido, dando cada dia mais visões, Pai amado, Pai querido, novas, para que assim o Teu nome seja conhecido, glorificado e exaltado, Pai Santo, querido e fiel. Eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus, nos ajuda nesta manhã, como povo Teu, ter uma fé inabalável, como os Teus filhos ali, Pai amado, tiveram. E mesmo em meio a tantas lutas, desafios, sofrimento, que eu e os meus irmãos possamos manter a nossa fé em Ti, Pai Santo, querido e fiel. Que a obediência ao Senhor, mesmo em meio a tantas coisas, venha fazer com que a gente rejeite a voz do homem e ouça a Tua voz e ande por ela. E assim o Senhor seja glorificado em nome do Teu Filho amado Jesus. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, não nos deixe ficar com os nossos ouvidos fechados, como a igreja de Laodicea vivia. Não nos deixe, Pai Santo, querido e fiel, queime dentro de nós, arda dentro de nós o fervor do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito, para nós sermos testemunhas de Ti, Jesus. Eu te peço, Pai, nos ajuda, Senhor, eu te peço. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor. Paulo vai dizer o seguinte em Romanos. Pode vir para cá, pastor. Em Romanos, Paulo vai dizer algo que fecha muito a nós nessa manhã. Romanos, capítulo 8. A partir do verso 38, ele vai dizer o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem as profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então que nessa manhã eu e você possa sair daqui convicto que não é as provas que nos tirarão da presença de Deus, não é as dificuldades, não é os sofrimentos que fará isso. Nada poderá nos separar desse amor. Mas que você use nesses tempos e nesses momentos para glorificar Ele através da sua fidelidade, através da sua obediência, através do seu comportamento, que faz a diferença aqui na sua casa e aonde você anda. Para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mariana estava